Existem dois mitos que nos ajudam a conhecer melhor e a ilustrar o signo de Aquário. Os mitos, que vêm da mitologia, eles nos servem como ilustração. Mitologia não é apenas uma invenção, uma história contada sem sentido nenhum. A mitologia ela tem como objetivo nos mostrar o funcionamento dos arquétipos. E os arquétipos são questões que todos nós passamos em maior ou menor grau em um momento ou outro. Então, quando a gente está falando de Aquário, a gente está falando da vontade de inovar, da vontade de ir além do que é proposto pela estrutura do sistema. Todo mundo vai passar por esse tipo de situação em algum momento da vida. A mitologia conta que existia um titã chamado Prometeu. Ele era amigo dos humanos e de alguma forma ele observava o funcionamento das leis dadas por Zeus e não se sentia muito satisfeito com aquilo. Até que um dia ele foi até o Olimpo e roubou o fogo dos deuses e deu aos seres humanos. Esse fogo dos deuses pode ser traduzido como a consciência. Então, de alguma forma, Prometeu invadiu o Olimpo, quebrou as regras do rei dos deuses e trouxe o fogo para a humanidade, representando a consciência e a capacidade de pensar sozinho. Então, até aqui a gente consegue compreender Prometeu exatamente com o que Aquário representa. Ele transgrediu as ordens. E assim como o signo de Aquário representa a humanidade, a fraternidade, Prometeu foi lá e roubou esse fogo dos deuses para uma causa muito além de si mesmo. Então ele teve uma causa nobre para a melhoria de todos os humanos. Porém, como ele desobedeceu às regras, ele foi condenado a uma prisão onde ele, por ser um titã, ele não morria e ele tinha o fígado devorado por uma águia todos os dias. No dia seguinte, o fígado era restaurado e a águia voltava a comê-lo novamente. Até que Quiron, a gente já estudou Quiron, ele se colocou como um sacrifício para poder se tornar um mortal e morrer no lugar da libertação de Prometeu. Nesse ato de Quiron, a gente vê um ato de extremo sacrifício, de extrema humanidade. Assim como Quiron não tinha um contato pessoal com Prometeu, Prometeu também não tinha um contato muito pessoal com os seres humanos. Ou seja, como representantes do signo de Aquário, esse tipo de amor desapegado é o que nos torna capazes de construir amizades. E amizade é um sinônimo de Aquário. Quando você faz algo por outra pessoa apenas por saber que aquela outra pessoa também é um ser humano como você, de alguma forma você estará desenvolvendo e agindo de forma aquariana. Isso é Aquário. Então Prometeu trouxe a consciência para o ser humano, Quiron se colocou como sacrifício para libertá-lo. Então, de alguma forma, a humanidade, a fraternidade vai se construindo nesses atos. Como Zeus não estava suficientemente satisfeito com a punição de Prometeu, já que Quiron tinha se oferecido como sacrifício, ele resolveu construir uma caixa chamada Caixa de Pandora. Por que essa caixa se chamava Caixa de Pandora? Porque junto dessa caixa, ele construiu uma mulher junto aos outros deuses chamada Pandora e deu ao irmão de Prometeu chamado Epimeteu. Em tradução livre, a gente poderia traduzir Prometeu como aquele que enxerga antes de acontecer, ou seja, uma visão ideal, futurista. E Epimeteu, seu irmão, é aquele que só enxerga depois. É aquele que consegue ter uma visão apenas depois que acontece, apenas depois que ele presencia materialmente. Prometeu, como representante de Aquário, é aquele que tem os ideais futuros, a tecnologia, a consciência, o avanço. E o Epimeteu é aquele que não tem aquela capacidade de pensar além, vivendo apenas no que lhe é apresentado e no que lhe é visível. Porém, Prometeu tinha avisado ao irmão para que ele não aceitasse nenhum presente dado por Zeus, o que não adiantou muito, fazendo com que ele aceitasse Pandora como sua esposa, e que ela trazia junto de si a caixa. Um certo dia, Pandora resolveu abrir aquela caixa para poder saber o que tinha dentro dela, sendo que ela também havia sido avisada para não abrir. Porém, ela tinha sido construída junto dos outros deuses também por Mercúrio, por Hermes.
o nosso deus alado, regente de Gêmeos, representante da curiosidade. Inevitavelmente ela abriu a caixa. Dentro da caixa de Pandora, todos os males do mundo foram soltos. Então, assim como Prometeu trouxe a consciência para a humanidade, a capacidade de pensar e de inovar, Zeus, para poder equilibrar tudo isso, trouxe junto da caixa de Pandora os males do mundo. Então a gente vive com uma capacidade de inovar e de melhorar o mundo, mas a gente não consegue fugir dos males que nos assolam também. E dentro daquela caixa, no fundo da caixa, existia a esperança. A única coisa boa que existia dentro da caixa de Pandora era a esperança. E a esperança também saiu junto com os males do mundo. Moral da história: diferente da fé, onde a fé é silenciosa, invisível, inaudível, você simplesmente precisa buscar se conectar com essa questão que não tem nome, que não tem cheiro, que não tem gosto, que não tem como tocar. A esperança, de alguma forma, ela representa uma capacidade de acreditar em algo que é possível. Então, quando você tem esperança por algo, você sabe que aquilo é possível. E a esperança é um sinônimo de Aquário. Por conseguir enxergar além, assim como Prometeu, quando a gente desenvolve Aquário, a gente consegue enxergar além dentro das possibilidades racionais de evolução. Mais uma vez, é diferente da fé, onde você não tem certeza absolutamente de nada. Com a esperança também você não tem certeza, mas você sente que pelo menos a partir dos seus atos, talvez seja possível. Então, esse mito, no geral, ele ilustra perfeitamente Aquário como aquele que, por mais que existam os males do mundo, as guerras, as doenças, a gente consegue ter ainda a esperança na capacidade de melhoria da humanidade como um todo. Isso é Aquário. Um outro mito também que ilustra o signo de Aquário, para poder a gente completar aqui, é o mito de Ganimedes, ou Ganímedes. Ganimedes era um troiano muito belo. E certo dia Zeus, transformado em águia, passou pela cidade de Troia e avistou Ganimedes. Se interessou por ele. Raptou Ganimedes e levou para o Olimpo. Lá no Olimpo, Ganimedes foi incumbido de servir o néctar aos deuses. Esse néctar dos deuses pode ser traduzido como a capacidade de manter os deuses imortais. É como se fosse uma saudação aos deuses. Você está servindo aos deuses e isso faz com que eles se tornem e continuem sendo imortais. Na mitologia nórdica, esse néctar era traduzido como hidromel, por exemplo. Na mitologia hindu, esse néctar é traduzido como amrita. Porém, Zeus fez dele um amante também, porque ele ficou apaixonado por Ganimedes. O que esse mito quer nos dizer? À medida que a gente desenvolve Aquário, que a gente vê no outro as diferenças, que a gente vê no outro as semelhanças, a gente vai desenvolvendo em si uma espécie de bissexualidade. Porém, não necessariamente uma bissexualidade voltada para os temas de Escorpião, para os temas de Touro, onde você vai se envolver sexualmente com aquela pessoa porque os seus instintos te mandam se envolver com aquela pessoa. Quando a gente fala dessa bissexualidade presente no signo de Aquário, como forma ilustrativa, o que eu estou querendo dizer é que, sendo o outro uma pessoa que tem algo a te oferecer como evolução, você naturalmente consegue desenvolver uma abertura para poder se relacionar com aquela pessoa. Aqui a gente está no elemento ar, então quando você tem abertura para se relacionar com pessoas do mesmo sexo, por exemplo, seja intimamente ou não, você de alguma forma está se abrindo para poder se relacionar com o humano. Você está se desenvolvendo como parte da humanidade. E justamente quando você se conecta com essa liberdade representada por Aquário, você consegue sentir uma vontade ainda maior de viver. Você não está preso em tabus, você não está preso em questões morais que te limitam, mesmo que o seu coração e que a sua alma lhe peça para poder se desenvolver ou seguir determinada direção. Você está livre, você está sendo amparado pela espiritualidade
que te dá aquele desejo, que te dá aquela vontade. Isso tudo é tão sagrado quanto qualquer outra coisa. Então, quando a gente desenvolve Aquário, a gente desenvolve Prometeu, a gente desenvolve Ganimedes, a gente desenvolve a capacidade e a vontade de evoluir e de melhorar o mundo, a gente desenvolve a capacidade de servir a humanidade, a gente desenvolve a capacidade de amar o próximo assim como ele se apresenta.